Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que estão a vós recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar sobre o santo sacrifício da missa. Sim, a Santa Missa é o sacrifício de Cristo. Nos nossos templos, infelizmente, os próprios católicos estão esquecendo desta realidade, e que a missa é o sacrifício de Cristo. Ela não é uma lembrança, ela não é uma partilha, ela não é pão com suco de uva como nas seitas protestantes. A Santa Missa, nós comemos o corpo do Senhor Jesus Cristo e bebemos o seu santíssimo sangue, o seu preciosíssimo sangue. Esta realidade nós precisamos recordar, pois hoje em dia nós vemos uma banalização da liturgia, onde Cristo não é mais o centro, onde se tira Cristo do centro da liturgia, tirando a essência da Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo. Eu não quero aqui citar tantos assim documentos para afirmar que a Santa Missa é sacrifício, porque muitas vezes as pessoas começam até a rejeitar os próprios documentos da Igreja. Eu quero falar aqui da essência da Santa Missa. A essência da Santa Missa que é o Calvário, que é a cruz. Quero citar aqui como documento o Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja, porque é algo que precisamos ver que quando os pregadores mais assentidos como radicais, para algumas pessoas, afirmam, a Santa Missa é o santo sacrifício de Cristo, não é invenção, é o que diz a Igreja. Eu não vou citar documentos, mas citar o Catecismo. Mas eu quero falar antes sobre a essência da Santa Missa. Por que que nós dizemos que a Santa Missa é o sacrifício? Cristo, quando institui a Eucaristia na Santa Ceia, ele mesmo vai dizer: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E depois, pegando o vinho, diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, ali Cristo, mesmo nas suas palavras, dizendo que seria para a memória, para recordarmos da sua paixão, morte e ressurreição. Está implícito ali na instituição da Eucaristia por Cristo. Mas é algo interessante que nós devemos olhar a essência da Santa Missa se nós prestarmos atenção na Santa Missa. Se em vez de nós ficarmos na missa com o celular na mão, mandando mensagem ou no Facebook, que tem gente que faz isso, se em vez de ficarmos conversando com as pessoas do lado, prestássemos atenção na missa, no rito da missa, nós veríamos que o que aconteceu no Calvário está acontecendo ali na missa e não é representação. O próprio Catecismo da Igreja vai dizer que o que aconteceu no Calvário acontece na Santa Missa. Eu gostaria de chamar a atenção para mostrar a essência da Santa Missa para uma oração, para mostrar que ali é o sacrifício de Cristo. Depois da consagração, e se faz algumas orações, ali Cristo, como vai dizer São Leonardo de Porto Maurício, está ao mesmo tempo vivo e ao mesmo tempo morto, ali na Santa Missa. É um mistério. É um mistério. Mas, em determinada parte da missa, na chamada doxologia, o sacerdote pega o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, eleva, e não é para nós, é para o Pai, e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Esta oração, meus queridos, nos mostra a essência da Santa Missa e que ali naquele momento a gente não tem que ficar, Deus é 10 para mim, para você. Não, porque ali é o sacrifício, é o ápice do sacrifício, claro, na consagração ápice, a cruz de Cristo na consagração. Mas ali está sendo oferecido ao Pai o corpo e o sangue de Cristo.
o verdadeiro culto. Aliás, o único culto agradável a Deus, aceito a Deus, é o santo sacrifício da missa. E ali naquele momento é oferecido este culto, que é o corpo e o sangue de Cristo. O Pai só olha para nós, homens pecadores, através da chaga aberta de Cristo, do lado aberto de Cristo. E isso se manifesta através da Santa Missa. E ali é a cruz. Podemos ver nas Sagradas Escrituras este momento. Qual seria este momento em que o padre fala isso? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Oferecendo ao Pai. Não é para nós. Nós às vezes ficamos assim, mas não é para nós. É para o Pai que o sacerdote está oferecendo. É para o Pai. É o corpo e o sangue de Cristo oferecido em expiação aos nossos pecados, às desgraças que nós fazemos, às calamidades que somos culpados. E ali, se você for olhar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, no versículo 44, vai dizer assim: era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Ou seja, no sacrifício da cruz, Cristo estava entregando o seu espírito. E no sacrifício da Santa Missa, ali está o sacerdote, oferecendo ao Pai o corpo e o sangue de Cristo, em expiação dos nossos pecados. Em expiação dos nossos pecados, irmãos. Tem até padres que infelizmente cometem a heresia de dizer que a Santa Missa é a renovação da ressurreição de Cristo. Não, não. A ressurreição de Cristo dura até hoje. O Calvário foi naquele momento e se atualiza no sacrifício de Cristo. No sacrifício de Cristo. A ressurreição não tem o porquê atualizar porque Cristo está todo glorioso no céu. Mas a nossa redenção vem pelo sacrifício. E ele, na atualização do sacrifício de Cristo, somos expiados e temos a chance de entrar no céu. Vai dizer um santo que eu não lembro se era São Leonardo de Porto Maurício, que dizia de que adianta você ter um baú cheio de tesouro se você não tem a chave para abrir? De que adianta a paixão de Cristo se você não tem o sacerdote para atualizá-la? Ou seja, você não tem a Santa Missa, então de que adianta? Porque passou. Passou e nós acabamos com a Santa Missa, nós acabamos com as conversões, pois Cristo, quando instituiu, disse que era para a memória da paixão, ou seja, nós recordamos, porque não é nem só um lembrar, mas é um estar diante da cruz de Cristo. Antigamente eu dizia que eu queria estar, né? Viver há 2000 anos atrás que eu queria estar. Ver o sacrifício de Cristo, ver o ápice do amor de Cristo. Mas eu compreendi que hoje eu estou diante do ápice da paixão de Cristo, do amor de Cristo, quando eu estou no santo sacrifício da missa. Eu vejo ali Cristo se entregar por mim, Cristo se fazer pão e vinho, se entregar em seu corpo, sangue, alma e divindade, mais uma vez, por amor a mim, por amor a você. E quando nós olhamos esta oração, quando nós olhamos este texto bíblico, em que Cristo fala isso, no último momento da vida de Cristo na cruz, ele entrega ao Pai o seu Espírito. Aí nós vemos Cristo ensinar uma oração para Santa Faustina. Muitos dizem que nós não devemos falar muito da cruz de Cristo, né? Deixar a cruz. Mas nós devemos ser como São Paulo. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. E nosso Senhor ensina a oração do Santo Texto da Misericórdia para Santa Faustina. E uma das orações do Texto da Misericórdia diz assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Meus queridos irmãos, é bem claro, esta oração é uma oração completamente eucarística. E como uma oração eucarística, ora, na missa não é o corpo do Senhor que nós comemos, na missa não é o vinho não é o sangue do Senhor que nós comemos na espécie do pão e do vinho. Ora, esta oração do texto da misericórdia, o próprio Senhor disse, era para lembrarmos da paixão dele e consolarmos ele na cruz. Ou seja, a missa é a paixão de Cristo, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, vou repetir de novo aquela oração que se faz na missa para você comparar com essa oração que Nosso Senhor ensinou para que nós todos fizéssemos no texto da misericórdia.
Na missa, o sacerdote, só o sacerdote fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E nós, no texto da misericórdia, comparando com este mesmo momento em que o sacerdote eleva o corpo e o sangue do Senhor, podemos dizer: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Vejam, é a essência da missa. Por isso é um erro teológico, erro litúrgico, erro seja lá de que tipo for. Até alguns sacerdotes que eu já vi, após esta oração, após o oferecimento do sofrimento de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo, após o oferecimento da cruz de Cristo, o sacerdote pegar o corpo e o sangue do Senhor e dizer: eis aqui Jesus, vivo, real e ressuscitado. Não! Como eu já disse, São Leonardo de Porto Maurício afirma que ali Cristo está ao mesmo tempo vivo e ao mesmo tempo morto, porque é um mistério. É um mistério. Liturgicamente, na missa, Cristo vai estar ressuscitado quando se unir o corpo do Senhor com o sangue do Senhor ali no cálice. Isso vai ser já no finalzinho da missa. Então não podemos profanar o Senhor e começar a agir a missa como se nós estivéssemos num baile. Alguns dizem: nós temos que dançar e sermos felizes na missa, porque Davi dançou na presença do Senhor. Sim, Davi dançou na presença de Deus, mas Davi não dançou na presença de Deus crucificado. São Padre Pio de Petreutina dizia que nós devemos assistir o santo sacrifício da missa, como a Virgem Maria, Santa Maria Madalena e São João Evangelista assistiram o santo sacrifício da missa. Ora, como é que vocês acham que a Virgem Maria viu seu filho sendo crucificado? Oh, segura, cristão, que crucificaram meu filho! Não! Então por que ficam fazendo missa sertaneja? Profanando a Santa Missa? Missa pré-balada? E começa música eletrônica e todo mundo feliz? Não! Devemos sim estar felizes por ver um Deus se entregar por nós, um Deus atualizar o seu sacrifício por nós, para que eu seja salvo. Pois o Senhor fala que quem come o seu corpo e bebe o seu sangue permanecerá nele e terá a vida eterna. É por mim que Cristo fez. Quando ele institui a Eucaristia, ele vai dizer, lá na última ceia: desejei ardentemente comer esta ceia convosco. E nós o que fazemos? Não, para atrair, ou seja lá o que for, para profanar mesmo. Vamos botar uma discoteca no meio da missa. Vamos fazer uma missa churrasco. Isso é de algo tão terrível que até protestante vê isso. Uma vez um colega meu, eu compartilhar uma foto de uma missa dessa profana, com um churrasco na missa. Ele mesmo, protestante, veio dizer que tem a ver a missa e veio defender, dizendo que realmente isso é um erro. E nós católicos queremos aí dar uma de inovadores, né? E vamos fazer tudo. Não, vamos para atrair os protestantes, para atrair o povo. Não, vamos dizer que aqui a missa é só uma partilha, né? A missa é a partilha do pão com os irmãos. É os cambal. Partilha do pão é os cambal. A missa é o sacrifício de Cristo. A Virgem Maria ofereceu junto ao Pai o seu coração, pois ela ficou dilacerada vendo seu filho ser crucificado. E nós o que é que queremos fazer na missa, vendo Cristo ser crucificado e feliz, como aqueles infelizes numa missa lá no Rio de Janeiro, cantando e dançando funk no meio da missa e batendo palma, e era a dança do espetinho que parecia dança do peitinho, e pega no espetinho que parecia pega no peitinho, uma profanação no meio da Santa Missa, cometendo este sacrilégio. Enquanto isso, Cristo está agonizando na cruz. Quando nós fazemos essas coisas e batendo palma, né? Como se... né? Não que a palma vá fazer um sacrilégio no sentido de a missa vai ser inválida. Existem momentos que dá até para relevar. Eu não concordo com palma em parte da missa nenhuma. Mas tem lugares, tem paróquias que na hora da consagração as pessoas aplaudem.
Né? Onde é que nós vamos parar assim, desse jeito, profanando o sacrifício do Senhor? Onde nós vamos parar? Nós queremos assistir a Santa Missa, conversando, jogando conversa fora, dançando, cantando, fazendo rock, e o Senhor sendo profanado. E o Senhor agonizando na cruz. Quando nós assistimos a missa desse jeito, batendo palma assim de uma forma debochante, dançando, fazendo fuzuê, com música eletrônica, com rock, com festa de aniversário dentro da Santa Missa, com essas missas do Missa Afro, né? Oferecendo coisas aos demônios dentro da Santa Missa, nós estamos sendo como os algozes que no sacrifício de Cristo zombavam dele. É isso que nós estamos fazendo. E Cristo, quantas vezes tem nos mostrado que é o seu sacrifício, milagre de Lanciano, o corpo do Senhor ali, visivelmente, virando carne viva até hoje, o sangue é a mesma coisa. Durante a Jornada Mundial da Juventude, em um país, aqui eu acho que foi no México, aconteceu um milagre eucarístico, e a hóstia por vários dias sangrando, e vários milagres eucarísticos, e nós continuamos dizendo que não, é só uma partilha, né? É só o pão. Sendo que São Paulo vai dizer que quem come o corpo do Senhor e bebe o seu sangue, sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Ora, pão condena alguém ao inferno? Vinho vai condenar alguém ao inferno? Bebendo sobriamente? Não. Então, é claro, é o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor, e muita gente vai para o inferno porque faz isso. Como diz São Paulo, é por isso que muitos de vocês estão doentes. É por isso. Porque comunga em sacrilégio, é tanta missa de cura e libertação e não sei o quê, mas comunga em sacrilégio, na própria missa de cura e libertação, está fazendo profanação ao santo sacrifício de Cristo. É por isso que todo mundo está doente, é por isso que está aumentando os números de possessão demoníaca, de infestação do demônio, porque nós estamos brincando com as coisas do Senhor. Brincando com as coisas do Senhor. E para não dizerem que é coisa da minha cabeça, vai nos dizer o catecismo da Igreja Católica, de uma forma muito bela, o número 1364. Aliás, quer saber se a missa é sacrifício, não é sacrifício? Se talvez o teu padre ou um cara aí, um herege aí na tua paróquia diz, se é verdade ou não? Olha o catecismo da Igreja Católica, é tão simples. Vê o que a Igreja ensina. E olha o que a Igreja vai dizer. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Ou seja, a nossa redenção passa pelo sacrifício da missa. E depois vai dizer, número 1365, na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que derramou por muitos pela remissão dos pecados. Ora, isto não tem assim como separar. O próprio São Padre Pio de Petrolcina dizia que a missa é sacrifício do início ao fim. Então é isso que o catecismo da igreja vem dizer. E nós vamos assim, não, vamos inventando outras coisas, né? Coisas paralelas. Enquanto o catecismo diz uma coisa, as pessoas vão alimentando outras coisas, né? E, infelizmente, nós vivemos esta completa confusão. O problema não é o que um documento, o próprio Código de Direito Canônico vai falar sobre a Santa Missa como o sacrossanto sacrifício da missa. Mas a coisa é a essência. Não adianta eu citar documentos da igreja se quando o cidadão chegar lá na missa, tá um jogo de luz lá, tudo fechado, tudo escuro, um tuts, tuts, tuts. Quer fazer tuts, tuts dentro da igreja? Vai pro quinto dos infernos, ou então vai pra Sara Nossa Terra. Lá tem tuts, tuts, tuts. Mas na missa não, porque a missa é o santo sacrifício de Cristo. Se você quer ser salvo, coma o corpo do Senhor Jesus Cristo e beba o seu sangue. Lá, na Santa Missa, no santo sacrifício da missa. Quer se divertir? Vá para uma discoteca e vá para o inferno, porque o próprio São João Maria Vianney diz que quem vai para uma festa, para um baile, né? Deixa um anjo da guarda na porta e um demônio passa a acompanhá-lo. Tanto que no baile tem mais tanto demônios quanto pessoas. Aí quer trazer essas coisas para a missa? É missa do coco? Tá tendo missa de tudo quanto é jeito. A única coisa que tá faltando é a missa.
a missa sacrifício. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, apesar de tanta profanação, a missa não é inválida em muitos momentos. Né? Por exemplo, a missa sertaneja não é inválida. Talvez esse aqui seja o pior, porque está profanando. Porque está profanando. E eu queria chamar a atenção aqui para você, meu irmão, que você dói o coração quando vê profanarem o sacrifício de Cristo, né? Baterem palmas no meio do sacrifício mesmo, né? Eis o mistério da fé e as pessoas anunciando o Senhor, não, e batendo palma, né? E missa sertaneja com berrante na missa e essas coisas todas. Eu peço a você que persevere, porque aconteceu o seguinte, um jovem me adicionou no Facebook um tempo desses e veio falar sobre missa, sobre liturgia, e ele me falou que na paróquia onde ele frequentava começaram a ter algumas profanações, né? Acho que era missa sertaneja que queriam fazer, e ele não concordou, e as pessoas não deram ideia para ele, como acontece em muitos lugares, e ele acabou saindo da missa. Ele dizia, eu acabei saindo, né, da missa, parei de ir para a igreja, então eu comecei a cair em muitos pecados por causa disso. E eu tive que dizer para ele, sinceramente, me perdoe se eu vou te ofender, mas como é que você quer que as pessoas sigam as normas litúrgicas, sendo que você é incapaz de cumprir um simples preceito dominical, de ir para a missa todos os domingos? Meus irmãos, quando nós nos deparamos com isso, com as pessoas com coisas sem noção dentro da missa, mas que a missa é válida. Repito, quando a missa é válida e nós não temos outra opção, talvez nós devemos olhar aqui com outro olhar. Olhar que Deus está me dando uma graça muito grande. A graça de imitar a Virgem Maria aos pés da cruz. Quando a Virgem Maria viu ali Jesus, o seu filho muito amado, crucificado, dilacerado, sem forma humana, ela teve a fé de olhar para Cristo todo desfigurado e dizer: é o meu filho. Ela na fé ela disse: é o meu filho e o meu filho é Deus que está ali. Quando nós vemos isso, um sacerdote com missa sertaneja, com músicas em ritmos profanos dentro da missa, e a missa ainda é inválida, nós devemos estar unidos à Virgem Maria e dizer: a missa está desfigurada, mas eu creio, é o sacrifício de Cristo, e eu vou comungar o corpo e o sangue do Senhor. Porque senão a gente não vai mais para a missa em lugar nenhum, e nós vamos cair em pecado maior do que quem está profanando, e vamos todos para o inferno. Mas não, Cristo nos quer para o céu. E por isso devemos comer o corpo do Senhor e beber o sangue do Senhor. E por isso devemos nos unir ao coração da Virgem Maria, unir a Virgem Maria das Sete Dores. E comungar mesmo assim, comungar. Se não tiver outra opção, se você tiver uma outra paróquia para ir, vá. Se vai ser melhor, vá. E um outro caso que eu queria falar é, em nome de Jesus e Maria Santíssima, não amem o rito, amem o resultado do rito. O que eu quero dizer com isso? Porque com um grande número de profanações e aberrações dentro da liturgia, as pessoas começaram a idolatrar o rito tridentino. Eu sei a importância, a beleza do rito tridentino. Eu só não vou para a missa tridentina frequentemente. Aliás, eu vou ser sincero, fui apenas uma vez e eu não vou com frequência porque não tem próximo. E o que é que eu quero dizer com isso? É porque tem gente que idolatra o rito tridentino de uma tal forma que só vai para a missa se for no rito tridentino e se não tiver a pessoa morre. Meu Deus do céu. Eu estou dizendo aqui de pessoas que podem ir para a missa no rito normal e não tem profanação nenhuma não. Talvez a coisa mais absurda seja que o padre não use casulo, né? Use só a estola ali na simplicidade, mas é o corpo e o sangue do Senhor. Tem gente que deseja ardentemente se unir a Cristo na comunhão, na Eucaristia, e quer comungar todos os dias, mas só vai para a missa no domingo porque só tem missa tridentina no domingo. Então na paróquia dela tem missa de segunda a segunda. Domingo a domingo tem missa. Mas ela só vai na missa no domingo, num lugar bem distante, porque é tridentino. Nos outros dias ela não vai porque é missa, é a nova missa. Eu não vou, né? Então, será que eu amo realmente a Cristo? Uma vez eu estava num lugar com uma jovem, né? Que alguns jovens a gente foi ajudar uma certa
congregação, algumas irmãs religiosas, e depois nós íamos para a missa. E procurando no local, chegou, a missa já tinha começado, e agora nós vamos para que missa, para que local? Eu disse que em um determinado local tinha a missa, né? Só que esse determinado local é de espiritualidade carismática. A missa não é essa baderna que vocês acham, a missa é até eles têm um grande zelo litúrgico. Mas só pelo medo da pessoa em algum momento orar em línguas, a pessoa, não, porque eu não posso, porque não pode usar os carismas dentro da missa, e a gente foi achou um outro lugar para ir para a missa. Só que eu te pergunto, se tivesse num domingo, você fez alguma coisa e acabou acontecendo que você está num domingo, o único lugar que você pode ter é uma missa de que tem um lugar que tem uma espiritualidade carismática. Você não tem missa tridentina e nem a nova missa em rito comum, no rito ordinário, né? Então, é o pessoal da espiritualidade carismática. Aí eu te pergunto, você vai faltar à missa e cair no pecado de não cumprir o preceito dominical? Ou vai querer ou vai comungar? Porque tem gente que não vai. Tem gente que deixa de ir para a missa por causa disso. E eu digo missa de domingo. E quem falta à missa de domingo sem motivo grave está em pecado. E me perdoe, ir para a missa por motivo grave porque não é missa tridentina? Não, isso não é motivo. Isso é um erro maior do que o teu. Você está cometendo um pecado talvez maior até do que o padre que que faz missa sertaneja. Porque, infelizmente, a culpa não é nem do padre, a missa é do bispo que autoriza. Porque tem padre que faz missa aí de cura e libertação toda banalizada, missa sertaneja e toda banalizada, que a culpa não é dele não, que ele se mostra obediente. A culpa é do bispo que autoriza e dá força ainda. E você podendo comungar, não vai porque talvez na hora das preces alguém vai orar em línguas ali, né? Cai você em pecado e todo mundo, né? Você não comunga. Por quê? Porque as pessoas não estão amando o resultado do rito, que é Jesus eucarístico, que é Jesus sacramentado. As pessoas não amam mais o sacramento, as pessoas amam o rito, amam o padre. Né? É fato isso. Né? Então, isso que eu queria dizer. A missa é sacrifício. Em alguns momentos nós também vamos ter que nos unir ao sacrifício, indo para missas aonde não vai estar correto como a gente queria. Aliás, não é nem como a gente queria, como a igreja queria, como está no missal. Mas repito, em casos que a missa não é inválida e nós não podemos ir em outro lugar. Se eu tiver num lugar, num domingo principalmente, e a única missa que tem para ir for uma missa sertaneja, infelizmente eu vou ter que chorar a missa de início ao fim. Não sei se chorar fisicamente, pelo menos aquela agonia interior de estar vendo o Senhor sendo profanado, mas vou ter que ficar e comungar o corpo do Senhor. Porque se eu não comungar o corpo e o sangue do Senhor, eu vou estar em pecado muito maior. Então é isso a mensagem que eu queria dizer. E para finalizar, eu queria fazer a oração que o anjo de Portugal ensinou para os pastorinhos em Fátima. O anjo de Portugal que apareceu para a Beata Jacinta, o Beato Francisco, a irmã Lúcia, antes das aparições de Fátima, alguns dias ou meses antes de Nossa Senhora aparecer, e ele deu a comunhão, né? O corpo e o sangue do Senhor para eles comungarem, para os pastorinhos comungarem. E esta oração é muito profunda, nós deveríamos rezar todos os dias. Antes e depois da missa, nós deveríamos rezar esta oração, além do texto da misericórdia. Rezar o texto da misericórdia depois da missa é excelente. Às 3 horas, como o Senhor ensinou, e depois da missa, como ação de graças e como reparação ao santo sacrifício da missa, em reparação aos erros cometidos na missa. E esta oração também é perfeita, eu queria encerrar com ela. Assim ensinou o anjo a rezar. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Viu? O oferecimento do corpo e do sangue. O texto da misericórdia é profundamente eucarístico. Né? Profundamente eucarístico. Né? Então, unidos também ao coração de Nossa Senhora, digamos: meu Deus, eu creio, adoro
espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E tendo a certeza que um devoto da Virgem Maria permanece na cruz, o devoto da Virgem Maria comunga o corpo e o sangue do Senhor. Quem não comunga o corpo e o sangue do Senhor não é verdadeiro devoto da Virgem Maria. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti.